Olá, sejam bem-vindos a mais uma live de quinta-feira para vocês, trazendo psicologia, coach, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal para você. Autoconhecimento, ele liberta de uma forma tremenda. Então fica aí nessa live que eu vou trazer um tema, super tema aqui para você. Já compartilha essa live, curte essa live para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Quando se fala de autoconhecimento, é algo fantástico, algo que faz a diferença na nossa vida, melhora nos nossos relacionamentos. Já seja bem-vinda, e a gente vai se fortalecendo, porque é a inteligência emocional que vai realmente blindar a sua mente para que você enfrente os desafios do seu dia a dia. E hoje a temática é orgulho. Como o orgulho ele pode incentivar o fracasso, e você eliminando o orgulho, como isso pode te levar ao sucesso. Compartilhe essa live, curte essa live para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Quem vem acompanhando as lives sabe que a origem do orgulho é a rejeição. Em algum momento lá na infância, você se sentiu rejeitado ou rejeitada. Você se sentiu assim. Lucas. Então, a partir desse momento, tem toda uma trajetória que você começa a fazer desde a infância até a fase adulta, que faz com que você crie defesas, gatilhos de ofensas, construa o orgulho de uma forma tão fortalecida que você transforma isso em uma dinâmica na sua vida. Você se protege tanto. E qual é a forma de proteção? É o atacar essas outras pessoas, só que de forma inconsciente. E às vezes você acaba atacando as pessoas mais próximas, filhos, filhas, parentes, pai, mãe, irmãos, enfim, que estão mais próximos ali. E aí, fiquem até o final dessa live para você entender como é que funciona isso. A forma como eu trago o orgulho é diferente do que normalmente os profissionais da área, né, da psicologia trazem, e vai ser um divisor de água na sua vida. Aí o Lucas está perguntando: eu sou psicólogo, sou coach, sou analista de perfil comportamental, sou empreendedor digital, palestrante, treinador, amante da vida e aprendiz. Tudo isso para trazer o melhor para vocês aqui. Então já compartilha, traz para mais gente esse assunto que é tão importante. É a raiz de todo o mal. Então, tudo começa pela rejeição. Se seus pais foram rejeitados, existem feridas abertas, das quais os machucados, pessoas machucadas, acabam machucando outras pessoas. E se ela não cura a ferida dela ou deles, essas feridas acabam criando pessoas feridas também. Atrás de uma pessoa que fere, ela também foi ferida. Guarda essa frase. Atrás de uma pessoa que fere, existe uma pessoa que foi ferida. Quando a gente tem essa visão, a gente tem um olhar mais de compaixão em relação ao outro, apesar do que o outro fale ou faça com a gente. A gente tem que procurar, o desafio é a gente procurar o autoconhecimento. Com o autoconhecimento a gente começa a blindar a nossa mente. E no momento que você começa a blindar a sua mente,
eu blindo a minha mente, o que vem de lá, eu dou o significado equivalente àquilo. Se alguém vem de lá falando uma série de coisas que teoricamente seriam para machucar, ou ofensas, eu tenho a opção de pegar essa ofensa e trazer para mim, ou simplesmente deixar essa ofensa na minha frente. Eu tenho a escolha de pegar ou largar essa ofensa. A escolha é sua. Não tem nada a ver com a outra pessoa que fala alguma coisa ou que a pessoa faz alguma coisa. A escolha é sua. Então, se você pega ou larga. Então, tenha isso em mente. E através dessas feridas, a gente vai construir orgulho. O orgulho, essa fortaleza que é de proteção, que ao mesmo tempo eu ataco. Essa fortaleza que está toda armada, qualquer um que venha desrespeitar, ou novamente, qualquer um que venha ativar esse gatilho de ofensa que foi construída lá atrás, lá quando eu era criança. Esse gatilho de ofensa tem a ver com a rejeição lá quando eu era criança, lá de trás. Então, a partir disso, esse pai ou essa mãe que está criando um filho, né, o filho ou a filha, ele pode criar uma injustiça, por exemplo, com esse filho ou com essa filha. Às vezes, pancadas, surras, que ele não entende porque ele tá recebendo. E pelo fato de não entender porque ele está apanhando, pode-se criar uma interpretação da injustiça ali. Porque ele faz alguma coisa, mas não entende por que está levando a surra, pancadas, enfim. E por causa dessas rejeições, feridas emocionais, o seu orgulho é construído. Quem já viu acontecer isso? Alguém próximo a você? Em relação aos pais? Em relação aos filhos? Quem já viu acontecer, né? Que quem já sofreu, né? Com as feridas do orgulho de seus pais? Quem foi que já vivenciou isso? Consequência das feridas do orgulho dos seus pais. Minha pergunta é para você: quantos estão fazendo com seus companheiros, suas companheiras, os seus filhos hoje, o que seu pai ou sua mãe fez lá atrás com você? Hoje, talvez você esteja fazendo a mesma coisa com seu filho ou sua filha, seu companheiro, sua companheira. Você está perpetuando uma cadeia de dor, uma cadeia de sofrimento, e sem você saber, de forma inconsciente. E você já sabe que são os gatilhos emocionais aí. Você sabe que esses gatilhos emocionais são as armas, né, dessa pessoa em prontidão, que equipam a fortaleza dele, que é o orgulho. Por que ele equipa essa fortaleza? Porque ele quer se proteger de novas rejeições, ou seja, novas agressões dessas pessoas ao redor. Nem que seja o meu filho de 5 anos, nem que seja a minha mulher, nem que seja o meu marido, nem que seja quem seja próximo a mim.
até aquela pessoa que me deu uma trancada no trânsito. Isso é como eu ataco como uma forma de me proteger. Eu vou atacar. Eu estou pronto para me defender, para que ninguém venha tocar as minhas feridas. Que ninguém toque nunca mais nas minhas feridas, para ninguém chegar perto dessas feridas. E aí eu crio uma coisa chamada gatilho de ofensa. Toda pessoa machucada machuca alguém. Toda pessoa ferida fere alguém, nem que seja ela mesma. Então, toda pessoa ferida fere alguém. E aí, eu indago a você. Você precisa curar suas feridas? Você precisa sanar as suas feridas. A Jair está perguntando, ou está falando, né? Eu sempre penso nisso. Não quero passar nunca para meu filho o que eu já passei e passo pelos meus pais, né? Nunca. Eles não pensam que o futuro ou filho maltratado, né? Por eles sejam que demais, né? Então, Jair, a gente precisa, como mãe ou como pai, ter a consciência, ou seja, procurar nos trabalhar, ter o autoconhecimento. Essa é a melhor forma da gente não passar essa cadeia, né, que a gente vivenciou adiante. Como é que a gente quebra uma cadeia desse ciclo, né? É tendo consciência, não reproduzindo. No momento que talvez o seu filho ou sua filha esteja em uma situação, faça algo, no momento que eu fico impaciente e dou uma surra nele, por exemplo, e essa impaciência é a motivação, talvez eu possa criar algumas coisas aí, sem querer, porque nem pai nem mãe querem de fato fazer um mal para um filho ou para uma filha, tá? Isso é a parte, né, que de fato um pai ou a mãe não vai querer o mal para um filho. E a partir desse ponto eu preciso ter consciência das minhas questões. Então, se os meus pais fizeram, como eu falei, quem machuca é porque foi machucado. Quem fere é porque foi ferida. E eu preciso ter esse olhar de compaixão. Eu vou blindar a minha mente baseado nisso. Eu vou criar minhas estratégias para que esse meio não me afete. E aí, a partir disso, eu vou enfrentar os desafios. Porque até porque se eu ficar enfrentando, eu vou me desgastar e nada vai mudar daquela situação. Então eu tenho que criar estratégias para lidar com a situação e eu consiga me manter em um foco saudável, num foco positivo. É fácil? Não é fácil, mas eu preciso criar estratégia. Eu preciso dar o meu jeito para me manter saudável, com a mentalidade positiva, apesar do que está ao meu redor. Eu preciso criar oportunidades para que eu seja uma pessoa melhor. Então vou até pegar um pouco do recorte, não é nada religioso, mas eu acredito que seja uma boa metáfora, quando Jesus ele mostra a face
e o inimigo, não me lembro bem, ele oferece a face dele para que o outro batesse, né? Não, de fato não sei se chega a realmente acontecer isso, mas ele oferece a outra. O que acontece aí? Se a gente for parar para pensar, por que ele oferece a outra? Não é que ele de fato vai oferecer a outra, mas ele está quebrando um padrão ali. Qual seria, teoricamente, a reação de alguém? Eu levei uma porrada, eu vou reagir para não apanhar mais. O que ele quis dizer ali? No momento que ele apanhou de um lado, ele oferece a outra face, ou teoricamente seria isso para fazer. Porque isso quebra aquela sequência. Quebra essa sequência. E é justamente isso que é inteligência emocional. Você quebrar esse ciclo. Não reagir de acordo com o que a pessoa está te provocando. E é justamente esse gatilho de ofensa que vai fazer você reagir dessa forma. Então é preciso você ter consciência para poder curar essas feridas, para você não reproduzir, que seja para o filho, para a filha. E aí eu quero recapitular com vocês aqui toda a tríade, toda a cadeia que forma o orgulho. O primeiro ponto é a rejeição, que aí cria as fraturas e as feridas emocionais. Da ferida emocional constrói o orgulho como uma forma de proteção dessas feridas. E como uma forma de você não ser rejeitado novamente, não ser tocado nas feridas que dói a você, existe gatilhos de ofensas. Quer dizer o quê? Armas para quem quiser que vier na minha direção e que tiver na minha concepção que vai me ferir, eu vou atacar primeiro. E aí com esse gatilho de ofensa a gente vai para o vício emocional. Quando chega nesse estágio do vício emocional, a gente vai entender, né, do gatilho de ofensa para o vício emocional, a gente vai entender que vai ter pessoas com vício emocional de depender financeiramente, vai ter vício de recomeçar. Sabe aquela pessoa que está sempre, ela começa algo, acontece alguma coisa, ela precisa recomeçar. Ela está sempre recomeçando. Aí vem o vício de ser traída. Aí tem o vício de trair. Aí tem o vício de depender dos pais. O vício de depender do marido. O vício de depender da esposa. Thelma, seja bem-vinda. O vício de depender emocionalmente. Aí vem o vício de correr atrás do amor das pessoas. Aí vem vício de ser abandonada, vício de abandonar. Então quando chega nesse nível, todo vício ele tem um desafio para você sair. E como é que eu curo ou quebro um vício? Quando eu não alimento. Quando é que eu não alimento? Quando eu paro de responder, eu tenho a consciência primeiro e paro de responder daquela forma. Eu paro de responder daquela forma e eu coloco algo no lugar, algo mais positivo. Eu vou incentivar, eu vou alimentar algo mais positivo dentro dessa caminhada. Então, qualquer vício que você queira tirar da sua vida, primeiro você tem que parar de alimentar. Parou de alimentar, você vai colocar um outro hábito mais positivo nesse lugar. E aí você vai se fortalecendo na autoestima, na autoconfiança, para poder sustentar essa decisão que você tomou de quebrar esse vício. Então, é dessa forma que você vai, aos poucos, vencer toda essa tríade que eu falei aqui. Essa foi, né, mais uma live.
falando sobre orgulho. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. E compartilhe essa live, curte essa live para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Como eu falei, é uma forma que não é o normal das pessoas falarem sobre orgulho. Então, compartilha. Leva esse conhecimento para mais pessoas. Crescer e contribuir é a minha missão aqui. E se você está assistindo esse vídeo no YouTube, né, deixe seus comentários aqui, compartilhe para mais pessoas. E se você não é inscrito, o link do YouTube no meu canal está aqui, o Whindeson Moraes Coach. E dia de segunda-feira eu trago também assuntos da ansiedade e depressão. E dia de quarta-feira eu trago o circuito de filmes, que é algo lúdico, que é o filme. A cada semana a pessoa está na live compartilhando, colocando a sua opinião sobre o filme. E entra na comunidade da mentoria de inteligência emocional, o link também está aqui na bio. E aí lá a gente troca aprendizado, tem conhecimento, tem indicação de filme, livro, falam sobre ansiedade, depressão, enfim, vários temas para você realmente alimentar de forma positiva a sua mente e que você possa atuar de forma mais saudável nas suas relações. Forte abraço, fica com Deus